Olá! Sua empresa tem planejamento? Você sabe que planejamento é super importante para ajudar a empresa a ter direcionamento. Eu quero ensinar a você como planejar, como traçar estratégias, como te dar dicas preciosas sobre isso. É sobre esse assunto que eu quero falar agora para você. Fica comigo. Eu sou Gregório Ventura. Então, planejamento ele é fundamental. Primeiro, porque uma empresa que tem planejamento, ela tem direção. As pessoas sabem para onde vão. Agora, uma empresa que não tem direcionamento, ela atira para todo lado. Uma empresa sem estratégia, né, a comunicação na empresa não é boa, os processos não são muito claros, ou às vezes pode ter até isso, mas às vezes as pessoas não têm nem meta, não sabem nem qual é o objetivo, não tem um propósito em comum. É uma empresa que tem, todo mundo sabe para onde que vai. A gente pode reparar aqui na seta que as setas se direcionam para o mesmo lugar. Significa que todos os setores, os departamentos do seu negócio estão dirigidos para um único lugar, um único propósito, que é a visão e a missão da empresa. Então é muito importante ter planejamento. No início do ano, quando nós iniciamos um ano, é fundamental a empresa avaliar o ano que passou e avaliar o ano que vai se iniciar. Para quê? Para ela traçar, né, aquilo que foi positivo, aquilo que não foi, e poder traçar suas metas, suas estratégias para o ano que começa. Isso é fundamental que seja feito, inclusive, antes do início de qualquer ano. Então você, fazendo isso, você vai dar direcionamento para a sua equipe, você vai dar foco, e você vai dar muita energia para a sua equipe. A comunicação ela vai ser mais alinhada entre todos os setores, os departamentos e lógico, né? O planejamento ele te dá essa direção muito clara, essa direção consistente, né? Então é fundamental buscar o alinhamento da organização por meio de estratégias. 3 pontos fundamentais, né, para qualquer negócio, né, para empreendedores de sucesso. O primeiro, né, a visão clara do negócio, né? Essa é uma pesquisa que foi feita com empreendedores e diz exatamente isso. O primeiro ponto fundamental para esses empreendedores de sucesso é a visão clara, né? Você tem que saber aonde você quer chegar, você tem que saber qual a visão do seu negócio, né? Você tem que ter isso claro. Então a gente percebe que muitas empresas, né, os proprietários de uma maneira geral, têm dificuldade, né, em ter metas de longo prazo, em ter visão de longo prazo. Às vezes pensam só no momento atual. Eu pergunto para você, a visão está clara para você? Você sabe que tipo de empresa, de negócio você está construindo ao longo do tempo para que o seu negócio seja sustentável? Porque eu digo para você, faturamento não é a única forma de medir o seu negócio. Você precisa ver o conjunto, você precisa ver outros indicadores, outros pontos que são fundamentais. Então, por isso que é muito importante você saber o que você está construindo. Então, o primeiro ponto para uma estratégia bem traçada é que o proprietário, os gestores, tenham visão clara do negócio. E aí vem o segundo ponto, tá? Não menos importante, que é a capacidade de articular esta visão, aquilo que você está enxergando do seu negócio, de forma clara, persuasiva e concisa, né? Ou seja, vender esta visão, né? Trabalhar argumentos consistentes e clarear essa visão entre todas as pessoas de sua organização, entre todos os líderes, e que os líderes, os gestores, levem isso para toda a equipe. Então tem que haver esse alinhamento, né? É comum muitas vezes a gente ver numa organização e isso nem sempre está bem alinhado. As pessoas acabam fazendo as coisas, batendo a cabeça, né? Fazendo coisas aqui e acolá, desperdiçando recursos, né? Porque não tem um plano orçamentário alinhado com o planejamento, né? Desperdiçando processos que não são bem alinhados, né? Monta uma coisa, daqui a pouco está criando outra e aquilo vira uma desorganização, né? Então, quando existe uma visão clara, metas definidas, obviamente, né? Você tem que comunicar isso de uma maneira clara para a equipe, persuasiva, para que haja, né, um só coração e uma só alma, como a gente diz. Sua empresa, seu negócio tem um só coração e uma só alma? As pessoas da sua equipe sabem para onde eles estão caminhando, sabem a importância e o valor do trabalho deles, das suas tarefas e atividades, né, e de maneira clara eles sabem o que eles estão construindo? Isso é um ponto importante que o planejamento ajuda nisso. E o terceiro ponto desses empreendedores de sucesso é a compreensão clara dos fluxos de caixa e aspectos econômicos do negócio. Parece uma coisa simples, mas tem muita gente que não faz, né? A questão de receitas e despesas, entradas e saídas, né? Ou seja, você precisa dominar os aspectos econômicos do seu negócio, dominar as coisas, começar das coisas mais básicas, né? Então eu diria para você, muita gente fala, mas isso é muito simples, Gregório, mas a gente percebe que tem muita organização não fazendo isso da maneira correta, né? E acaba se complicando. Então esse também é um ponto importante, por quê? Porque você tem que amarrar o orçamento,
as metas de receita, as metas de despesa, né, todo o seu orçamento, aquilo que você quer para o ano, né, dentro do seu planejamento estratégico, das suas estratégias, e alinhar, né, o orçamento, né, suas receitas, suas despesas, entradas e saídas com as estratégias, com os seus objetivos, né? Aí sim, aí você consegue fazer uma coisa que seja de fato alinhada, né? Então esse é um ponto fundamental. Você tem um modelo de negócios que funciona, porque a estratégia se trata disso, a estratégia se trata de escolha. Por exemplo, a franquia é um modelo de negócios, né? Por exemplo, vender porta a porta é um modelo de negócios. Qual é o seu modelo de negócio? Ele está funcionando? A forma como você chega até o consumidor está bacana? Então isso é uma coisa que você tem que rever na sua estratégia, né? Nós temos mudado muito isso, né? Com o advento da internet, com a rapidez da tecnologia, né? Então a gente tem que ficar muito atento ao nosso modelo de negócio e o que a gente está gerando de valor para o consumidor. E aí, eu quero trazer para você uma coisa muito importante. A maioria das empresas, né, elas não estão crescendo de maneira sustentável, não estão no nível de maturidade. Então, o planejamento, ele te ajuda muitas vezes a sair da sobrevivência de um ponto A para um ponto B, que é o quê? Crescer, amadurecer, desenvolver. Então, esse crescimento, esse desenvolvimento passa por várias áreas. Quando você monta a estratégia, que é o caminho onde você vai chegar para atingir suas metas, primeiro você clareia o ponto B, onde você quer chegar. E o segundo ponto, que ao agir, ao escolher as estratégias, você vai melhorar o seu processo, porque muitas vezes a questão está no processo. Você vai melhorar a motivação da sua equipe, porque muitas vezes está na liderança, no modelo de liderança que precisa ser revisto, né, com treinamentos, com desenvolvimento de pessoas. Muitas vezes está em si, na forma como você está vendendo para o mercado. Então, isso vai fazer com que você saia de uma condição de sobrevivência, de apenas estar trabalhando ali para lutar, para sobreviver, para, de fato, uma condição de fazer com que sua empresa seja madura e cresça de maneira sustentável. Então, esse é um ponto importante para colocar para você. Senão, você vai viver a síndrome do Peter Pan. O que é a síndrome do Peter Pan, né? É aquela empresa que não quer crescer, né? O Peter Pan queria, né, aquele adolescente que não quer crescer. Então, você precisa crescer, você precisa desenvolver, sua empresa precisa dar passos. Então, o planejamento estratégico é para exatamente te ajudar nisso. E aí eu vou trazer para você 5 pontos essenciais de uma estratégia vencedora. Primeiro, tem planejamento? Reveja. Todo ano você tem que rever. E todo mês você tem que rever. Esses dias, né, fazendo um trabalho com uma empresa, né, os gestores me disseram, Gregório, como foi bom aquela reunião estratégica que nós fizemos ao final do mês. Nós avaliamos o mês anterior, como você nos tinha orientado. A gente reviu as estratégias, né, para o mês seguinte. E aquilo nós colocamos a estratégia em prática e nós vimos como foi diferente, né? Como a gente enxergou de maneira diferente, né? Então isso é fundamental se você quiser realmente crescer de maneira inteligente. Se você não tem planejamento, faça imediatamente, né? Agora, né, iniciando o ano ou em qualquer período do ano, reveja como é que tá minhas metas, quais são as minhas metas, né? Descreva essas metas em todas as suas áreas, as suas metas de faturamento, meta de mix, né? Meta em áreas específicas do negócio, né? E a partir disso, as suas estratégias, como você vai atingir isso, como o marketing, o RH, a logística vai estar alinhada com tudo isso. Eu garanto para você, se você fizer isso, você vai ter um resultado muito melhor do que você teria. Garanto isso para você. O segundo ponto é essencial a atenção às despesas, sem perder o foco nas vendas, né? Não significa que o fato de você ter que reduzir despesas, né, que você tem que perder o foco nas vendas. Não, você tem que continuar o foco porque sua empresa precisa faturar, sua empresa precisa vender, sua empresa precisa ter uma estratégia de crescimento inteligente e precisa estar atento com o olho nas despesas. Mas não significa que você tem que cortar aquilo que é básico para atender o consumidor. Então, muita atenção nisso. Terceiro ponto, treine para formar gente fera, com atitude positiva. Tenha funcionários que tenham atitude positiva, que seja gente fera, comprometida com sua missão, com sua visão, com seus objetivos, motivada. Então, para isso, você precisa ter um programa de treinamento, né? Então, do seu planejamento, da sua estratégia, você precisa contemplar o crescimento dos líderes, o crescimento dos gestores, o crescimento da sua equipe, dos setores, e tudo isso pressupõe que você tem que ter um treinamento alinhado com as suas estratégias. Então, esse é um ponto fundamental. Quarto ponto, crie oportunidades para interagir com o seu consumidor. O tempo inteiro você tem que estar atento a essas oportunidades de eventos que você vai fazer, do marketing que você vai fazer, das estratégias de ponto de venda que você vai fazer, das redes sociais, das estratégias talvez de e-commerce, né? Se você não está ainda, como você pode entrar, dependendo do negócio que você está, da urgência que isso, né, tem crescido, né, que o mundo, né, tecnológico tem crescido, da maneira como o consumidor tem comprado, de como é que você vai interagir, você vai se aproximar do seu consumidor. Então, esse é um ponto importante
importante da estratégia. E quinto, o que é preciso mudar no seu modelo de negócios? O que é preciso mudar no seu modelo de negócios, né? Então você rever a sua forma, né, o seu modelo, se ele realmente está te trazendo resultado, e tem coisas que precisam ser revistas ou melhoradas, processos, gente, maneira de chegar até o consumidor. Então, ao fazer o planejamento, a estratégia vai estar te ajudando em tudo isso. Então, gente, eu diria assim, é hora da gente parar e planejar, porque como diz um coach famoso, Brian Tracy, ele diz o seguinte: a cada 1 minuto de planejamento, você ganha 10 de execução. Então imagine, quando você traça estratégia, você planeja, você cresce com sabedoria, você cresce com maturidade. Eu sou Gregório Ventura, fique comigo, planeje, tenha estratégias e cresça de maneira inteligente.